pelo fato de um indivíduo viver em sociedade, Freud considera que a liberdade do indivíduo precisa ser restrita, uma vez que indivíduos não podem ficar à mercê de caprichos individuais alheios. Vamos pegar o caso da lei seca. Imagina, mas quando eu bebo eu dirijo melhor do que quando eu estou sóbrio. Tá, mas você não é regra, você é exceção. De acordo com a regra, as pessoas ficam mais lentas, o reflexo fica mais prejudicado, o raciocínio fica mais prejudicado, você fica mais desinibido e por isso fica mais corajoso e pode fazer mais besteira. Então, toda vez que você dirigir alcoolizado, você está assumindo o risco de matar alguém. Se não existisse isso, como é que seria? Vamos lá, muita gente não leva a Lei Maria da Penha a sério, não acredita nela, mas sem a Lei Maria da Penha, como é que seria? Então eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, as regras existem para que o mundo não gire em torno de nós mesmos. Até porque, pegando o raciocínio de Jean Piaget, qual é a marca da imaturidade? O egoísmo. Qual é a marca da maturidade? O altruísmo. Ei, você não é o centro do universo, você não é o último biscoito do pacote, né? Ou como diz o samba do Alexandre Pires, você não é a Coca-Cola do deserto, né? Então é importante a gente ter essa ideia, né, de que eu e você, nós somos apenas mais um na sociedade. Nós não somos o centro. O centro é Deus. E aí por exemplo, fazer aqui uma depreciação do ser humano. Nós somos imagem e semelhança de Deus, sim. Não apenas você, não apenas eu, nós. Então, já que somos nós, respeitemos o nosso semelhante. Até porque o mandamento de Deus, que é o segundo semelhante, amar a Deus acima de tudo com todo o nosso ser, é o quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu costumo falar em nossa igreja, tudo bem, você pode ser mal criado comigo, mas você gostaria de ver um pirralho sendo mal criado com seu pai? Você de repente pode não me respeitar, mas você gostaria de que o seu esposo fosse desrespeitado por uma determinada irmã? Então é bom lembrar disso. Na hora que eu estou pregando, pô, legal, né? Vamos descer o cajado em cima de todo mundo. Vocês não prestam, ser mal acabado, vocês vão tudo pro inferno. Beleza, agora, se você tivesse sentado naquele banco para ouvir a palavra de Deus, o que você entenderia, né, de um pregador que se importa com você e que ama você? Essa é a questão, né? E a questão de você se colocar no lugar do outro, de você, por exemplo, ter aquela ideia de que é o seguinte: hoje é ele, amanhã sou eu. O camarada, ele vai lá no meu gabinete e fala que cometeu um monte de pecado. Qual é a minha atitude? Coitado do irmão fulano, porque ele, né, tadinho. Tadinho não, hoje é o dia dele, amanhã pode ser o meu. Deixa eu botar minha barba de molho. Não tem fulano que traiu a mulher, mas traiu, sem vergonha. Você acompanhou a história do cara até a traição? Tá entendendo? Mas aquela mulher, ela pegou o ferro de passar e tacou na testa do marido. Isso não pode, mulher rixosa, tá vendo? Depois o homem arruma outra mulher, ela não sabe por quê. Você tá lá todo dia com aquele cara, você não sabe. Você sabe qual é o seu limite? Não. Então é importante a gente ter esse cuidado, né? E aí a gente observa aqui que é o seguinte: a gente que vive em sociedade, a gente não pode viver com prazer sem freio, né? É necessário o uso de normas, o uso de sanções reguladoras do comportamento, a fim de manter a ordem social, mesmo ao preço elevado de restringir as liberdades individuais. Pois, se assim não fosse, muitos ficariam sujeitos à vontade arbitrária de cada indivíduo, ao princípio do prazer do outro. O homem fisicamente mais forte decidiria sempre no sentido de seus próprios interesses e impulsos, até encontrar outro mais forte que ele. Então é importante a gente ter esse cuidado e verificar a importância, né, do princípio da realidade para que a sociedade esteja existindo, né? Então eu e você precisamos ficar ligados nessa situação. Então, quanto à questão do princípio do prazer e da realidade, eu preferi pegar o meu resumo do que o texto. E o último texto do que é fato social é o seguinte:
né, de acordo com o texto que a gente tem aqui no segundo parágrafo, né, se eu não me submeto às normas da sociedade, né, uma pena vai acontecer, algo vai acontecer comigo. E aí a gente tem que se perguntar até que ponto, né, até que ponto é o seguinte, essa lei é justa ou é injusta? Lembra quando os cristãos eles são presos porque estavam pregando o evangelho? Olha, a gente vai soltar vocês, mas vocês parem com esse negócio. Qual é a resposta deles? Não podemos. Porque importa obedecer primeiro Deus, depois os homens. Então, não vamos esquecer que os mesmos cristãos, né, que tem esse texto, tem também o texto de quê? Que é para a gente obedecer às autoridades, porque não há nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus. Então nós precisamos respeitar as normas sociais, sim. Mas a gente precisa perceber que nem toda norma social é uma norma social justa. Nem toda norma social é uma norma social que trata com dignidade o ser humano. É como, por exemplo, se matar, né, uma pessoa em potencial. Porque o que um embrião pode ser se não uma pessoa humana? Ah, ele não é uma pessoa, ele é um embrião. Tá, mas ele é uma pessoa em potencial. Porque o que você foi antes de ser gente? Um embrião, meu Deus do céu. Você, quando preserva os ovos da tartaruga marinha, você está preservando o que, Pedro Bó? O mico-leão dourado? Não. Então, o que acontece? A gente entende que pode ser legal, mas isso deprecia a dignidade humana. Uma sociedade que prefere a promiscuidade sexual, desculpe que agora tem conteúdo até político, né, e de repente fundamentalista, não sei, né, vamos ver se algum modinha de internet vai me atacar por causa disso, mas o que acontece? A gente, por exemplo, por causa de promiscuidade, porque não é mecanismo para estupro, nem mecanismo para escolha de quem sobrevive, por uma questão de promiscuidade, né, é o seguinte, é simples. Qual é a ideia que a gente tem em relação à questão se alguém não quer engravidar? O que a gente faz? Tem o posto de saúde, que tem a camisa de Vênus, né? Tem o comprimido, né? Tô tentando ser político, né? Polido, quer dizer. Aí tem o comprimido, que é lá para tomar, bonitinho, legal. Tem a vasectomia, tem a ligação de trompas, tem também a opção de não manter relação sexual. Se o camarada é um camarada que não assume filho em lugar nenhum, por que vai sair com esse cara? Tá dando para entender? Então se sabe que a menina, de repente não é meu filho, então por que vai sair com uma biscate qualquer? Então não sei se dá para perceber que assim, existem coisas que as pessoas escolhem, mas depois elas não querem pagar o preço das consequências. Então é um tipo de situação, né, que nós olhamos para isso e verificamos, é justo um embrião que não pediu para nascer, que não escolheu aquela situação, é ele que deve morrer por causa das outras pessoas, e essas pessoas só vão matar esse embrião porque seus pais, né, suas mães especialmente, não lhes mataram. Quem hoje discute o aborto é porque foi preservado em vida. Se não tivesse sido preservado, hoje não estaria discutindo aborto. Ou seja, eu hoje posso matar um feto porque eu não fui morto quando eu estava no ventre materno. Então é um tipo de situação que assim, é uma norma? Pode vir a ser. É uma regra? Pode vir a ser. A igreja pode ser proibida de pregar o evangelho? Pode, claro que pode. Agora a pergunta que se faz é, a gente vai obedecer? É uma regra que todas as meninas e todos os meninos têm que sair por aí transando? É uma regra, mas a gente vai obedecer? É uma regra que todo casal de noivo tem que fazer test drive, né? Vai que de repente depois, né, não vai gostar da situação. Então, vamos fazer um teste para ver se a gente quer ou se não quer? É uma regra? Mas a gente vai de manada nesse negócio? É uma regra todo mundo sair do trabalho, né? Ir para a barraca, beber todo o pagamento? É uma regra, mas eu vou obedecer essa regra e deixar meu filho com fome? Então, não sei se dá para perceber que todo grupo social, ele tem normas. Só que a gente escolhe se vai ser manada ou a gente escolhe se a gente vai ser indivíduo e vai tomar uma decisão de talvez provocar uma mudança de regras no jogo, né? Então é a seguinte situação. E aí o autor aqui, ele diz, eu não sou obrigado a falar a língua do meu país, nem a usar as moedas legais, mas é impossível agir de outro modo, né? Se tentasse escapar, seria um completo fracasso. Existem coisas que são difíceis para a gente fazer.
né? Hoje, por exemplo, estava dando no Café com Jornal uma matéria de uma muçulmana que foi indenizada, né? Porque ela não quis apertar a mão do entrevistador, né? Para conseguir o emprego. Como muçulmana, ela assim, tinha a questão de não dar a mão para um homem, né? Uma pessoa do sexo oposto. E ela foi indenizada. E aí o comentarista ele levantou a seguinte bola. Tá, digamos que de repente a gente contrate um comentarista de futebol e, de acordo com a religião dele, ele não possa trabalhar sábado. Como é que vai fazer para comentar um jogo? Então existem situações que você vai ter que fazer uma escolha. O mundo tem suas regras. E aí você vai escolher se você vai estar na cultura, na contracultura, né? Se você vai estar a favor da cultura, quem vai ser você? Numa época hoje, principalmente que na igreja tudo é um nada contra, né? Ou a gente tem um radical xiita na igreja, ou a gente tem o crente Raimundo. Dificilmente a gente encontra alguém com certo equilíbrio. Como, por exemplo, o que ele me perguntou, né? E eu expus o meu ponto de vista na internet, coisa que eu não falo nem na minha igreja, mas obrigado, Marcelo. E aí acontece, por exemplo... Sou contra o aborto? Sou. Sou contra a prática homossexual? Sou. E eu entendo que eu tenho direito a essa liberdade de pensamento. Mas eu não tenho direito de humilhar, envergonhar, maltratar, agredir uma pessoa que faz isso. Porque senão eu estou tentando tirar lama com lama. Entendeu? E assim, a gente não limpa lama com lama. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Ah, mas a gente tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, não, negativo. Bem-aventurados os pacificadores, né? A gente foi chamado, né, para promover a paz. E aí, de acordo com o que a gente... Eu tô tranquilo, tá, gente? Porque são 10h05 o horário, até a gente mudar quando ficar bravo. Quando tiver tiroteio, aí alguém avisa antes, que a gente sai antes, tá bom? E aí, em relação a isso, conversem com a Elaine também, pra gente ver essa situação. E aí, quanto a esse caso, né, mesmo quando posso me libertar e desobedecer, sempre serei obrigado a lutar contra tais regras. A resistência que elas impõem são uma prova de sua força, mesmo quando as pessoas conseguem finalmente vencê-las. Né? E aí, certos fatos apresentam características especiais, maneiras de agir, pensar e sentir exteriores ao indivíduo e dotadas de um poder coercitivo em virtude do qual se impõe como obrigação. Então a gente, por exemplo, observa na nossa caminhada que existem coisas que vão acontecendo na nossa vida que são, como é que eu posso dizer, alheias à nossa vontade. Elas estão além da nossa jurisdição, da nossa liberdade em si. Mas nós temos a liberdade interna. Eu não sei se vocês lembram da primeira aula quando nós falamos sobre isso. Você tem a liberdade interna e vai responder por essa liberdade interna, né, pela decisão que você vai tomar, e você pode escolher, né? Jesus falou o quê? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, então essa cruz. E aí depois segue, né? Então, quem tá entendendo? Quem não tá disposto a fazer um negócio desse, não adianta, né? Aí vai dar ruim, pastor. Tá dando para entender? Então, eu preciso só de uma... Eu trouxe a caneta, mas eu não lembro onde... tá aqui no bolso. Beleza. Né? Vamos então para nossa chamada. Quem eu for falando o nome, é só ir embora com Deus, na paz do Senhor, e num final de semana abençoado para a glória de Deus. Paz.